Recebendo aqui no estúdio da nossa Jovem Pan News Fortaleza, doutora Ingrid Busoli de Andrade. Boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer conversar com a senhora, é mastologista do grupo Best Senior, está aqui para bater esse papo com a gente sobre o tema Outubro Rosa. Falar um pouco de cirurgia de câncer de mama, reconstrução mamária, esses temas que importam muito, né? Não só para as mulheres, mas para os maridos, namorados, sobrinhos e tios, né? Doutora Ingrid, então, queria conversar com a senhora a importância dessa campanha Outubro Rosa, né? Muita gente às vezes até critica, por que só no outubro, né? Porque tem um momento que é focado nisso, né? Fala um pouco da campanha. Bom, a campanha do Outubro Rosa é focada no outubro, porém a gente fala para os pacientes que é o ano todo, é o tempo todo, né? É importante ter um mês inteiro para falar sobre isso, para poder conscientizar a população, mas que nesse Outubro Rosa, o que tem que ficar para as pacientes é o quê? Elas têm que primeiramente se conhecer. Então, aquele exame físico que a gente fala é para paciente só se conhecer. Então, depois da menstruação, fazer o toque nas mamas, sentir como que é naturalmente, né? Para, se em algum momento aparecer uma coisa diferente, elas sabem como que é o corpo dela. Então, as pacientes fazem esse exame físico para poder se conhecer e buscar um atendimento se conhecer alguma coisa diferente. No Outubro Rosa, a gente orienta sobre a mamografia. Mamografia ela deve ser realizada, acho que as pacientes já ouviram bastante isso esse mês, mas deve ser realizada no mínimo uma vez por ano, a partir dos 40 anos, todos os anos, principalmente se a paciente não sente nada, que é o principal momento para a gente achar alguma coisa ali escondidinha, bem pequenininha. E outra coisa que elas devem ter ouvido muito esse mês é que quanto mais precoce a gente diagnostica o câncer de mama, maior a chance de cura. Então, gira em torno aí a 95% de cura quando a gente diagnostica nas fases mais iniciais. Isso é um número muito legal, 95% de cura, mas reforçando o que a senhora tem dito, que é justamente a detecção precoce, né? Exato. Lá no início ainda, né? Exatamente. E aí, quando a gente tem esse diagnóstico, uma coisa que a gente fala muito é sobre o diagnóstico, né, a mamografia, nesse Outubro Rosa, mas a gente podia falar, que é o que você me perguntou, sobre o depois, né? E depois que a gente diagnostica esse câncer de mama. Então, com o diagnóstico, existem vários tipos de câncer de mama, vários subtipos e várias formas de tratamento. A gente fala que não é uma receita de bolo pronta para todas as pacientes. Cada um tem o seu tratamento individualizado baseado nos protocolos que vêm de estudos clínicos, né? Então, a maioria dos tipos de câncer de mama, que não são metastáticos, que não têm progressão para outros órgãos, a gente trata com remédio, com cirurgia e com radioterapia. Cirurgia é um ponto principal que a gente sempre faz, né? Independente da químio ou da rádio. E aí entra essa pergunta sua sobre a reconstrução mamária. A paciente, às vezes, ela chega no consultório já achando que vai ter que tirar a mama toda. Isso é um trauma para as mulheres, né? Sim, com Para as certeza. famílias, né, doutora? Tem que retirar uma espécie de mutilação, retirar uma parte do corpo, né? E não só a mastectomia, mas durante a químio mesmo. Na maioria das vezes, a gente começa a químio antes da cirurgia, quando o tumor está um pouco mais avançado. Durante a químio, a paciente perde os cabelos. Então, já mexe um pouco, mexe bastante com a autoestima. E depois vem a cirurgia. Então, não é para todas as pacientes que a gente precisa fazer a mastectomia, que é tirar a mama toda. Cada caso é um caso. Sempre quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente tenta fazer sempre o mais estético possível, visando ficar com a estética, né, boa. Não é sempre que a gente consegue fazer a reconstrução no mesmo momento, mas ela sempre tem que ser discutida sim. E em que caso é que ocorre a mastectomia? E as reconstruções mamárias hoje, elas são já bem avançadas? Você consegue uma situação bem melhor, visivelmente, esteticamente mesmo? Então, a cirurgia, como que a gente pode fazer? Ou a gente faz um quadrante. O que é um quadrante? É quando a gente tira uma porção da mama. Então, sim, aonde está aquele nódulo, aquele caroço, né? E tem que tirar com uma margem de segurança. Então, a gente pode fazer o quadrante, que é quando não tira a mama toda, tira só um pedaço da mama, vou usar nesses termos, sim, assim, que é mais fácil de entender. E depois a gente reconstrói. Então, a gente pode rodar os retalhos, não fica um buraco na mama, né? A gente faz a rotação, faz as técnicas de cirurgia plástica para poder restaurar essa mama. Então, tem essa opção do quadrante. Quando o nódulo ele é pequeno, a mama ela não é tão pequena e o nódulo também não é tão grande. A outra opção é a mastectomia, que é quando a gente tem que tirar a mama toda. Essa mastectomia, você me perguntou, quando o nódulo ele é muito grande, então tem uma lesão muito grande que é desproporcional ao tamanho da mama. Sim. Não tem como a gente deixar a paciente cirurgicamente livre da doença e poupar a mama dela. Então, esteticamente não tem como. Então, tem que fazer essa mastectomia. Aí temos alguns tipos de mastectomia. Quando a gente tira a mama toda e a cicatriz fica retinha, ou seja, não tem a reconstrução imediata.
ou quando a gente faz a reconstrução imediata. Então, no mesmo momento cirúrgico, a gente tira a mama. A gente explica de um termo leigo, mas que dá para entender bem, é como se fosse um pão francês. Tem a casquinha, que é a pele da mama, e o miolinho é como se fosse a glândula. Então, a gente tira toda essa parte do miolinho, que é a glândula, e fica a pele. Só a pele mesmo da mama, Sim. às vezes preservando o bico, às vezes não, dependendo se o tumor está encostando nele ou não. E nesse mesmo momento cirúrgico, a gente pode colocar a prótese de silicone, que pode ficar na frente do músculo ou atrás do músculo. Legal isso. Essa seria a reconstrução imediata, um dos tipos, né? Sim, é importante a gente falar aqui, atenção maridos, namorados, pais, tios, é nessa hora que você demonstra também o amor que tem pela esposa, pela mãe, por quem quer que esteja passando por uma situação dessa, né, doutor? Acho que o papel familiar faz toda a diferença também, daquela pessoa que você ama, que está ao seu lado. E aí não importa, é tio, é avô, é marido, né? Tem que estar perto, tem que estar presente, né? Tiago, que bom que você entrou nesse tópico, porque as pacientes, elas passam com a gente em consulta, não só preocupadas com o câncer, mas justamente com as pessoas que estão com elas. Eu já tive inúmeros casos de pacientes que foram abandonadas pelo parceiro durante o tratamento. Já tive inúmeros casos que se sentiram rejeitadas. Então, esse apoio, ele é importantíssimo. E a gente vê no dia a dia que as pacientes, elas vão muito melhor quando elas têm esse apoio. Elas se sentem mais felizes, elas têm mais força para encarar a doença. Um dia atendi uma paciente que o esposo dela, já senhorzinho, comentou comigo: doutora, ela perdeu a parte mais bonita da mulher. E a paciente triste, aí eu olhei para ele e falei: não, a parte mais bonita da vida da mulher é a vida da mulher. O senhor tem muita sorte de ter ela aqui com o senhor hoje, viva, né, e saudável. Então, isso é muito importante para a mulher, né, esse apoio e, enfim. Estamos conversando com a doutora Ingrid Busoli de Andrade sobre o Outubro Rosa. Ela é mastologista do grupo Best Senior e está conversando conosco aqui sobre esse tema. Doutora, para finalizar, hoje os tratamentos estão bem avançados, existe uma boa quantidade um bom índice de cura mesmo para os casos que não são detectados precocemente? Existe. Quanto mais cedo, melhor, mas a gente tem muitos tipos de tratamento e até quando o câncer já se espalhou para algum outro lugar, que é a metástase que a gente chama, a gente também tem várias alternativas de tratamento hoje em dia, né? A gente não fala mais sobre cura, a gente fala sobre controle em termos médicos, mas a gente tem uma ampla gama aí de medicações que podem ser usadas, tratamentos que podem ser realizados. O principal é a paciente perder o medo, então notou alguma coisa de diferente, procura atendimento imediato, não espera aquilo melhorar. Então, por isso que ela tem que se conhecer. Alguma alteração na pele, algum líquidozinho que sai pelo bico do seio, algum caroço, alguma alteração na axila, procura atendimento imediato, que é o principal que elas têm que fazer, né? E um passo de cada vez. Aquele exame do banho, né? Ele é uma coisa para se conhecer, só né? para se conhecer. Tem que passar por consulta. Tem que ir para o médico para saber direitinho, né? Exato. Notou alguma coisa diferente? Vai para o médico. Perfeito. Doutora Ingrid, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo conosco. Foi excelente e esclarecedor, né? Acho que o mês reforça, mas todo momento é momento de falar desse tema. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço, Thiago. Obrigada. Valeu.